números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como um louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Dale, Fernandão! Dale, Fernandão! Para sempre nosso eterno capitão! Fernando era o filho que todo pai queria ter. Dale, Fernandão! O povo fala que eu pareço o meu pai. Para sempre nosso eterno capitão! Tomei minha decisão de parar lá no Rio Araguaia, lá em Aruanã, que é uma cidade que eu adoro, que todo mundo me recebe super bem. Dale, Fernandão! Nosso ídolo faleceu. Parece que tirar uma metade de mim, sabe? Dale, Fernandão! Ídolo não morre, ídolo vira lenda. Eu resumo Fernandão como um grande ídolo. Para sempre nosso eterno capitão! Esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias é uma homenagem a Fernando Lúcio da Costa, o eterno Fernandão, atacante que fez história no futebol goiano e no futebol gaúcho. De forma trágica, nos deixou há 1 ano. Deixou também muita saudade em esmeraldinos, colorados, gaúchos e fãs do futebol. Fernandão nasceu para o futebol dentro da Serrinha. Filho da capital goiana, o consagrado camisa 9 ganhou a América com o Internacional como o capitão da conquista marcante para o clube gaúcho. Mais que isso, faturou também o Mundial de Clubes da FIFA contra o todo-poderoso Barcelona. Não era craque apenas dentro das 4 linhas, onde tinha uma técnica inconfundível. Quem não se lembra quando uma bola era lançada na direção do camisa 9 e ele a parava no peito e colocava no gramado com toda a categoria? Além de jogador, Fernandão teve experiência como treinador e também dirigente no Internacional. Iniciaria uma trajetória como comentarista na TV, mas o acidente aéreo no Rio Araguaia, que tanto amava, o impediu de seguir brilhando como fez em toda a carreira. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. Também de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra.
E neste final de semana, estamos dando as boas-vindas para a Brasil Componentes Automotivos, distribuindo de Goiânia para todo o Brasil. E o futebol de Goiás e suas histórias rende homenagens hoje a Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão, que nos deixou há cerca de um ano. Hoje vamos conversar com Allan Kardec Alves Pinto. Allan, o que você foi na vida de Fernandão? Rapaz, é difícil falar assim que a gente significou tanto na vida dele como ele pregava. Eu particularmente, com a minha humildade, eu acho até que eu não tinha tanto assim a ver com o sucesso, com a carreira dele, mas ele sempre frisou muito, né, em todas as entrevistas dele, que enaltecia muito o trabalho que a gente fazia com ele. Mas eu acho que nada disso teria acontecido se não fosse o talento dele, a disciplina dele, o caráter dele. Tudo foi coisa que significou muito para que ele pudesse alcançar o que ele alcançou no futebol. Então, quer dizer, eu acho que foi apenas o descobridor, né? Porque a gente fala revelador é uma palavra muito forte, porque a gente não pode deixar de atribuir ao Goiás a revelação, porque foi o Goiás que o revelou. Então a gente apenas descobriu, porque quando ele criança, que eu ficava observando os garotos da escolinha para promovê-los para a categoria mirim, e a mãe dele o levava para treinar e ele mal esperava a mãe dele parar o carro para descer e correr para o campo. Muitas vezes a gente tinha que chamar a atenção dele, porque ele já pulava do carro em movimento para poder correr para o campo para treinar. E ele sempre mostrou, porque hoje eu falo, nós não escolhemos o bom jogador, nós escolhemos o bom caráter, aquele que quer, aquele que tem vontade. Porque hoje tem muitos garotos que falam que quer, mas não faz o mínimo para conseguir. Agora ele era diferente. Quantas vezes eu vi Fernandão abandonar passeios, que ele era filho único, e a família, como toda família, gosta sempre nos finais de semana, feriados, né, viajar, passear. E quantas vezes eu vi Fernandão sacrificar passeios e viagens para apenas disputar um jogo amistoso. Então aquilo ali era contagiante, estava no sangue dele, a gente via que não tinha jeito, que ele tinha talento. Ele jogava na escolinha como zagueiro, e quando eu o promovi, tive a felicidade de falar, vou te promover para o mirim, mas você não vai jogar como zagueiro, você vai jogar como centroavante, porque centroavante vale muito mais do que um zagueiro. Que me desculpem os zagueiros, né? Mas eu acho que todos os zagueiros hoje gostariam de ser um centroavante também pela valorização. Então, quer dizer, foi uma felicidade muito grande, né? Que na época ele até me denominava de profeta, né? Porra, profeta, você é danado, né? Então é dessa forma, Rafael. Allan, se a gente for contar aqui as várias passagens que com certeza você teve com o Fernandão, a gente vai precisar de uma série de programas sobre o Fernandão. Mas a principal que você tem na sua memória de passagem que você teve, não sei se como ainda professor, como amigo, mas na convivência, talvez como profeta, como ele te chamava, mas na convivência com o Fernandão, o que você nunca vai esquecer? Olha, são duas coisas. Primeiramente, teve uma passagem nossa na categoria infantil, no Vila Nova, que eu sempre fui um treinador que prezei muito pela disciplina, né? E nós tivemos um jogo no Vila Nova que o Fernando era muito caçado em campo, porque ele era um dos principais jogadores que nós tínhamos, e ele era muito caçado em campo, e os próprios treinadores adversários mandavam provocar ele, porque ele era um jogador também de personalidade forte, de gênio forte, e mandavam bater nele, dar tapa nele, provocar, cuspir nele. E um determinado jogo do Vila Nova, nós já tínhamos ganhado o primeiro na Serrinha, e o segundo nós estávamos ganhando no Vila Nova por 1-0, e ele sendo provocado, e ele louco para revidar. Então eu não deixei ele revidar. Então, para me fazer com que ele continuasse tranquilo no jogo, eu falei para ele: Fernando, calma. Chamei ele no meio do campo, falei: Fernando, calma, quando o jogo acabar eu vou liberar você faz o que quiser. E o resultado, que era o empate, já provocaria um segundo jogo. Então o tempo nessa época era 35 minutos só, e quando deu os 36 minutos,
E eu gritei, assoviei para ele e só dei um sinal positivo. E de onde ele estava, ele deu um pique tão grande, rapaz, que eu vou te falar. Felizmente ele não acertou o jogador, porque ele foi com tanta vontade que ele errou o bote e não acertou o jogador e deu a maior confusão no jogo, a torcida pular alambrado, ele foi expulso, sabe? E aí eu tenho um arrependimento muito grande disso, cara. Então isso aí marcou muito na minha vida, sabe? Mas muito mesmo. E a segunda passagem foi quando ele que eu julgava, né, que na época ele foi vendido para a França, essa coisa toda, foi quando ele me ajudou, cara, porque aquilo ali a gente não espera de ninguém, e ele foi uma pessoa que a gente não esperava, e eu falo, assim, talvez é tão ruim a gente falar de material, né, coisas materiais nessa oportunidade, né, mas ele foi uma pessoa que trouxe muita dignidade para minha vida, porque o que o homem mais espera na vida dele é, às vezes, ter um teto hoje, né, para estar debaixo, né, e desculpa, não tem como emocionar. Fica à vontade. E ele me proporcionou isso, né, cara, e a gente sente muito, né, não pelas coisas, cara, mas você fala, é ruim, como eu já falei, falar de coisas material nesse momento, mas ele foi uma pessoa que os amigos dele, os parceiros dele, as pessoas que tiveram com ele, ninguém ficou na mão, cara, e é difícil achar uma pessoa de caráter. Eu me conformo com a morte dele, porque eu acredito que haja uma outra vida, e nessa outra vida só os bons estão lá, e tenho certeza que ele está feliz. E acredito também que morrer seja uma coisa muito boa, não da forma trágica como aconteceu com ele, ou que acontece com muitas outras pessoas, mas eu acredito que seja uma coisa boa, porque ninguém nunca foi, voltou para contar a história, porque se for e voltar para contar a história, logicamente todo mundo vai querer morrer. Então eu acredito que ele esteja num lugar bom, porque foi pessoa que só fez coisas boas. Então hoje eu tenho contato com a família dele, com os filhos deles, com a família, vejo que eles sofrem muito, né? Com essa perda, até mesmo o filho dele, o Enzo, que tinha o pai como, né, todo filho tem um pai como ídolo, mas principalmente o Enzo, né, que está seguindo a mesma carreira do pai e tem um talento enorme, e a gente vê a mesma virtude no Enzo que eu via no Fernandão naquela época, que é o cabeceio, cara. Se você vê ele para cabecear, ele é uma coisa fora de série, e tem também a inteligência que o pai tinha, né, de dar assistência, de passes precisos, assistência para jogadores, então tudo isso. Alan, ele acabou encerrando a carreira de uma maneira até cedo, né, por causa das lesões, do problema do pubis, se tornou diretor do Internacional, depois se tornou técnico. No momento em que ele foi técnico, ele disse, a gente até no futebol de Goiás já teve esse contato do Silvio Criciúma dizer que ele conversou bastante com o Silvio para tentar buscar alguma experiência para ser técnico. Ele conversava muito com você sobre isso? Olha, conversou. Quando ele foi assumir a carreira de treinador, eu lembro que ele me ligou um dia, era de madrugada já. Ele falou assim, não, ele assim chamava carinhosamente por Monstrão, né? Monstrão, que vem de Monstro Sagrado, né? Que ele dava esse título pra gente. Nossa, Monstrão, tô te incomodando? Eu falei, não. Eu falei, o que foi? Eu falei, não tô conseguindo dormir, cara. Eu falei, mas o que foi? Falei assim, não, que eu tô largando a minha carreira de diretor e vou assumir como treinador. O que você acha? E aí eu brinquei com ele, né? Falei, você vai ser burro, cara? Né? De gênio, vai passar a burro? Ele falou, mas por quê? Eu falei, é treinador. Aí eu falei assim, olha, vou ser franco com você. Eu acho que não é o momento. Porque eu queria ver você começando por baixo. Queria ver você começando ali no sub-15, no sub-17, no sub-20, até você chegar nesse estágio aí que é de profissional. Aí ele falou assim, não, Monstrão, mas surgiu a oportunidade e eu não posso deixar ela escapulir. Então, quer dizer, foi assim uma coisa prematura, né? Ele assumiu uma carreira e depois ele deu muito azar, que na época a gente sabe que não tinham bons caráteres no time, né? E com isso ele se complicou, mas ele com certeza ia ser um grande treinador se ele tivesse
dado sequência. Ele ficou muito decepcionado, né, com essa passagem como treinador, então tanto é que ele tinha desistido de bola, ultimamente ele não estava gostando nem que falasse sobre bola para ele, não adiantava entrar no assunto, mas de repente ele recebeu o convite para ser comentarista, né, e com aquilo ali eu senti que ele ia voltar para o futebol, que ele ia voltar novamente, e tenho plena certeza que o fim da carreira dele ia ser no Goiás. Ele ia ser treinador do Goiás, ele ia ser diretor e realizar o sonho dele, que era ser presidente do Goiás. Alan, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias, a gente sempre começa o programa perguntando quem foi fulano, que é o nosso personagem. Hoje, lamentavelmente, a gente não tem essa possibilidade de fazer essa pergunta para o Fernandão. Mas para você que está aqui, que conviveu tanto tempo com ele, que é considerado, inclusive, o descobridor do Fernandão, quem foi Fernandão, Allan Kardec? Olha, Fernandão, nós podemos resumir, né? Quando eu tive a oportunidade, tive o orgulho de ir ao Rio Grande do Sul, quando foi da inauguração da estátua dele, né? Que eles mandaram passagem para mim, hospedagem, para que eu marcasse presença lá. E lá eu ganhei uma bandeira que tem uma imagem dele segurando o troféu, e nessa bandeira está estampada, né? Ídolo não morre, ídolo vira lenda, né? Então, uma frase muito bonita. Então, eu resumo o Fernandão como um grande ídolo, tanto para mim como para todos os torcedores do Goiás, do Internacional, por onde ele passou. Simplesmente ele continua sendo um ídolo. Tá, então ouvimos Allan Kardec, responsável por descobrir o talento de Fernandão e levá-lo às categorias de base esmeraldina, de um técnico a outro. No próximo bloco, vamos ouvir as lembranças, as memórias de um dos grandes técnicos de Fernandão na década de 90. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Com 17 anos, 1 mês e 26 dias, o atacante Fernandão estreou no futebol profissional no dia 14 de maio de 1995. Ele participou do empate do Goiás contra o Rio Verde, por 1-1, no estádio Ailê Pinheiro. O primeiro gol só saiu 2 semanas depois, no dia 28 de maio, quando o Goiás goleou o Atlético Goianiense por 4-1 no estádio Serra Dourada. Aquela foi a primeira das 118 vezes que o atacante balançou as redes adversárias vestindo a camisa esmeraldina. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hélio dos Anjos, treinador do Goiás, várias passagens, uma grande trajetória no futebol goiano e um dos responsáveis aí pelas melhores apresentações do Fernandão, Rafael. Hélio, qual que é a primeira lembrança que você tem do Fernandão na sua vida, profissionalmente? A primeira lembrança é que quando eu cheguei em 95, ele estava um pouco ausente dos treinos e me falaram dele. E eu me estranhei porque ele estava dentro do carro com a mãe dele esperando o horário do treino. E foi aonde que eu fui apresentado. E ele bem menino, né? Ele era um meninão grande, mas era um menino de maneira de ser, até mesmo de comportamento. Tinha só 16 anos. 16 anos. Então eu lembro bem ele dentro do carro com a mãe dele, se apresentando para trabalhar normalmente, né? Isso foi em 95. Ele até não deu muita sequência no profissional na época, em função de normal, categorias de base, o projeto do Goiás de fazer um time com muitas contratações, como nós fizemos na época, mas é a lembrança que eu tenho dele. A primeira vez que eu vi, ele estava junto com a mãe dele.
E qual foi a impressão quando houve a primeira conversa? Já puxando ele para mais perto do profissional, dando aquelas primeiras oportunidades para ele? Olha, o Fernando ele tinha uma coisa muito boa, né? O Fernando sempre foi muito lúcido, né? Ele foi um atleta muito lúcido de raciocínio, de atitude, né? De postura. Realmente ele foi um pouco temporão, a coisa dele foi um pouco antes demais, né? Cedo demais. Mas eu acho que o sustentou de chegar no profissional numa idade tão jovem foi a sua base, a base que ele tinha. Porque cultura, muitas vezes, você nasce com ela, né? E o Fernando, nesse ponto, ele foi privilegiado, ele sempre foi um atleta muito culto, já era um garoto diferenciado, e uma coisa que eu vejo como fundamental, ele tinha uma identidade com o clube. Por ter nascido aqui dentro, ter participado das escolinhas que o Goiás até hoje tem, ele tinha realmente uma identidade muito grande, e isso facilitou o trabalho dele. Hélio, encerrada essa primeira passagem sua pelo Goiás, quando você retornou ao clube e deparou com o Fernandão, com aquele jogador, te impressionou o crescimento dele nesse período? Impressionou, porque quando eu encontrei em 99, realmente 99 foi um ano de autoafirmação desses meninos todos, né? Eles foram muito questionados no ano de 98, o rebaixamento mexeu com tudo, num momento de uma dificuldade muito grande do clube. Eu cheguei aqui num momento de muita dificuldade do clube, politicamente o seu Ailê tinha assumido o clube para fazer um período de transição, ajeitar a vida do clube para entregar para outro presidente. Lembro eu da própria apresentação nossa, o Fernando estava, eu lembro disso, assim, tinham 14 jogadores só na apresentação, ali onde que é o refeitório do clube hoje. O seu Ailê me apresentou em 99 e criamos uma situação para iniciar. Aí sim, já peguei um Fernando cascudo, como se diz, né? Jovem, muito jovem, mas já com experiências assim, importantes da carreira. O ano de 96 foi um ano muito bom, de 96 foi muito bom do Goiás, 97 foi um ano positivo, 98 teve o rebaixamento, e esse rebaixamento fizeram com que esses meninos encorpassem muito, e o Fernando já era um líder natural, sabe? Ele não era uma liderança de falar muito, de expor muito, mas ele tinha, baseado na sua cultura, baseado na sua identidade com o clube, uma identidade, e era um grupo unido dentro de uma filosofia, certo? E assim, índole boa. Os jogadores jovens daquela época, e o Fernandão era um expoente, eram todos jogadores de índole boa, tanto que todos eles se deram bem. Então a liderança mesmo era até maior do Túlio. Túlio tinha uma postura, também o encontrei em 95, mas o importante foi que a gente já pegou um Fernandão, você entende? Encorpado para tudo aquilo que a gente ia precisar no ano de 99. E isso nós temos que dar mérito aos outros técnicos que passaram na temporada de 96, 97, até mesmo 98. Você falou que esse ano de 1999 foi o ano da afirmação da maioria dos garotos que aqui estavam. E tem algum episódio que te marcou nessa temporada envolvendo especificamente o Fernandão, Hélio dos Anjos? Olha, envolvendo o Fernandão foi mais episódios técnicos, vou ser sincero. Porque se eu for lembrar do que o Fernando apresentou de qualidade naquele ano de 99, né, múltiplas funções, até na época me questionava, mas ele não me questionava, porque chegou no primeiro semestre, eu tinha nada mais, nada menos do que... Nós conseguimos recuperar. Então nós tínhamos o Alex, o meu ataque era Alex, Aloísio e Araújo. Araújo chegando da base, assim, porque Araújo pegou os últimos anos dele ainda com a idade de juniores, né? Se eu não me engano, o Josué, o Araújo, um dos dois participou da Taça Cidade de São Paulo de 99, se eu não me engano. Então era um grupo muito jovem. Túlio, essa rapaziada toda aí. E a referência que eu tinha, o problema que eu tinha é que eu tinha Luiz e Fernandão, dois centroavantes. Você entende? Eu tinha pelo lado de campo o Alex, que foi eu que o trouxe pra cá em 95, né? E tinha do lado esquerdo o Araújo. E aí eu conversei com o Fernando passou a ser meu meia. E nós fizemos uma equipe sensacional. Nós ganhamos um campeonato de turno e retorno corrido, né? E tem mais um episódio que aí mostra o que é o jogador. O Fernandão era um jogador com esse sentido. Um dos jogos mais importantes naquele ano, você entende? Foi um jogo contra o Inter pela Copa do Brasil, lá no Beira-Rio. E eu com problema, com o Josué, com um problema seríssimo, passou a temporada de 99 sempre com problema de posterior, e eu não sei o que aconteceu, se eu perdi o outro volante, que era o Thiago, né? O Fernandão jogou de segundo volante para mim dentro do Beira-Rio.
Nós perdemos o jogo de 1-0, mas ele deu um show. Quer dizer, eu tirei, na época, eu tirei ele de aproximação, tirei ele do atacante, e como ele era um jogador com muita qualidade, eu trouxe ele para segundo volante, e ele fez uma partida sensacional. Até perdemos o jogo de 1-0, gol do Dunga, não esqueço disso, né? E viemos para o Serra Dourada em condições de classificar, classificamos até os 46, aos 46 nós tomamos um gol, onde fizemos 2-0. Falhou, né? O goleiro. Nós fizemos 2-0, tomamos esse gol aos 46, e esse fato não me sai da memória, porque foi o jogo que o Alex Dias foi vendido. Aloysio estava vendido nesse jogo já, os caras vieram pagar o Aloysio, viram o Alex, fez uma partida sensacional, levaram o Alex. E o Fernando, nesses 2 jogos, foi sensacional. Então as referências que eu tenho do Fernando são técnicas, né? E uma referência que eu lembro dele, de uma pressão muito grande em cima dele em 99 ou 2000, você entende? Uma pressão muito grande em cima dele aqui aqui na Serrinha. E aí você mostra o que é o garoto. Ele era um garoto, aí ele estava frágil, ele achava que estava difícil para ele voltar para o campo naquelas circunstâncias. A cobrança era muito grande e em cima dele, em cima do time, e ele como líder, ele sentiu muito. E eu tive que conversar com ele, eu lembro aqui no banheiro da Serrinha, no banheiro do vestiário da Serrinha, eu lembro que eu conversei com ele, eu abracei e falei, não, você vai, nós vamos, porque nós vamos fazer, nós vamos melhorar e nós vamos conseguir, e no final vai sair tudo do jeito que sempre saiu. Vocês principalmente sendo aplaudidos, porque eles vinham de um ano sensacional, né? Tudo dava certo, e essa sequência de fatos com o Fernando foi muito importante, mas tecnicamente é o gol contra o Bahia. O gol contra o Bahia de bicicleta foi uma das coisas mais bonitas que eu vi um jogador fazer dentro de campo. E outras coisas, eu sou, como se falam, eu sou muito defensivista, eu sou isso, aquilo. Eu tinha um primeiro pau de bola parada que era perfeito. O Fernando, na bola parada, quando eu colocava ele no primeiro pau, eu virava as costas, porque ele era simplesmente absoluto. Ontem nós até comentamos isso, batendo papo sobre isso. E os gols bonitos de cabeça, porque o Fernando, ele buscava a bola no ponto mais alto. Era praticamente impossível qualquer zagueiro acompanhá-lo, porque ele tinha essa facilidade, ele tinha um bom tempo de bola. Então são muitas coisas positivas no aspecto técnico. E dentro do vestiário, como é que era o Fernandão? Porque a gente ouvindo algumas entrevistas, algumas declarações, até mesmo do Silvio, ele era muito vibrante, ele era passional, ele trazia muito essa paixão dele do Goiás para dentro de campo. Como é que era ele no treino, no vestiário? Olha, aí que eu tô falando, essa questão desse vestiário aqui na Serrinha foi isso aí, ó, passional, foi pura emoção. Eu lembro o choro dele, chateado e querendo resolver o problema do jogo, foi super, e ele tinha isso mesmo, certo? E o dia a dia dele era assim. Ele era muito. O Fernando tinha uma coisa. O Fernando era muito bom de dia a dia. Muito bom. A gente até segurava porque ele tinha alguns problemas, né? Claro, como todo jogador tinha, ele tinha algumas fragilidades muscular. Então a gente tinha que ter cuidado. Não é igual a gente tem hoje o controle. Então o cuidado era muito no vamos lá, sai do campo, não fica aqui, você não pode treinar mais. E o Fernando era muito. A grande virtude do Fernando, né? Ele tinha uma técnica apuradíssima. Mas o dia a dia do Fernando era simplesmente maravilhoso, principalmente na parte técnica. A parte técnica dele era super, super trabalhada. E olha que cabeceio, como definidor, de cabeceio e de chapa, que é essa bola de parte interna, que hoje é muito fácil para fazer porque os gramados são sensacionais. O Fernando era perfeito. Ele conseguia aumentar a velocidade da bola chapando. Ele conseguia independente da força do cruzamento, ele conseguia controlar a direção da bola chapando. Isso é muito difícil. E que aqui tinha 2 jogadores simplesmente sensacionais na parte específica como ofensivos. Os 2 eram Dil e Fernandão na mesma época. Eu tô para ver 2 jogadores com tanta qualidade de definição igual esses 2 jogadores tinham. E o Fernando era mais absoluto porque o Fernando tinha o tempo de bola, a bola alta, que era sensacional. Então eu prefiro lembrar do Fernando nessas coisas, né? Porque como uma vez eu falei uma frase que eu repeti. Ela, no dia que eu fui entrevistado, devia ser 8 horas da manhã, no dia do seu falecimento, né? Porque eu fui comunicado, era 5h30 da manhã, 15 para 6 da manhã, o Omar me ligou, meu amigo aqui, comunicou. Quando foi, a partir daí, meu telefone começou a tocar. E 8 horas da manhã eu repeti uma frase que eu falei uma vez para a mãe dele e falava publicamente isso em 99. Fernando era o filho que todo pai queria ter.
Eu falei isso em 99 a primeira vez. Se eu não me engano, eu falei para a mãe dele, ou eu falei publicamente a primeira vez, mas eu lembro que eu falei isso, que o Fernando era aquele filho que todo pai queria ter, pela sua postura, pelo seu comportamento. O Fernando, nesse período, ele foi assim, maravilhoso com a gente aqui aos nossos anseios. Para falar também, Hélio, do retorno também, a importância que teve o retorno do Fernandão naquele momento, um jogador que tinha um valor já muito grande por todas as conquistas e retornou ao Goiás. Aquilo foi também muito simbólico, aquele retorno? Foi, naturalmente, foi muito simbólico. Foi muito simbólico porque o Fernando ele ia voltar para o Brasil. A questão do Fernando voltar para o Brasil, comigo, ela teve 2 episódios, né? Porque antes do Fernando ir para o Internacional, ele poderia ter ido para o Vasco. Antes do Flamengo, ele poderia ter ido para o Vasco. Quando ele ligou para mim da Europa, batendo um papo comigo, falando que estava insustentável ele ficar lá, eu criei a situação. Nós íamos contratar. O Eurico Miranda ia contratá-lo. Aí pintou umas situações de tinha que sair um jogador do elenco, que tinha um certo valor. Se vocês forem buscar, o Bebeto estava no elenco na época. E a gente pensando no Fernando. E nesse meio tempo, começaram a surgir as propostas para ele. Quer dizer, eu sabia que ele estava voltando, mas o mundo do futebol não sabia. Quando o mundo do futebol ficou sabendo, aí complicou. Aí o Vasco passou a ter também outros clubes. Então foram 3 clubes. Não foi só o Flamengo. Foi Flamengo, eu tenho quase certeza que ele conversou com o Flamengo, com o Atlético Mineiro e com o Inter ele bateu. Você entende? Aí foi um mérito do Fernando Carvalho na época, que foi o esperto, mas ele inclusive deixou na época, nós até comentamos no retorno dele, ele deixou na época pessoas magoadas do Flamengo. E a pessoa que ficou magoada foi até o Júnior, que era o diretor do Flamengo, que tinha conversado com ele. Mas é aquela história, Deus clareou a ideia dele, ele foi pro Inter, onde realmente ele tornou-se um imortal na história do clube. E até por falar nessa questão do Inter, para encerrar contigo sobre essa questão do Fernandão, você já trabalhou no futebol gaúcho, no Juventude, recentemente no Caxias, esteve no Grêmio, o estilo do Fernandão se encaixou de uma forma espetacular, surpreendente, ou ele é a cara do futebol gaúcho? Não, eu não vejo ele como a cara do futebol gaúcho, mas a característica que ele voltou à Europa, ele encaixou muito bem no futebol gaúcho. O Fernando só teve uma dificuldade na Europa por questão de posicionamento dele. Então ele jogou muitas vezes, colocaram ele muitas vezes como meia, e na França na época não tinha essa técnica que tem hoje, né? Que também, no fundo, ainda, na minha visão, ela não é tão grande. Porque nós somos de convicto que a gente vai assistir o Campeonato Francês e de vez em quando você fala, deu, né? Deu, não vou assistir. Naquela época era pior, que era só ligação direta. Inclusive ele teve uma contusão séria em função de disputa de ligação, dessas ligações diretas. Isso incomodava tecnicamente. Só que esse lado de trabalhar na Europa e lado dele ser um profissional apurado no aspecto de trabalho, facilitou ele sim adaptar o futebol gaúcho. Eu acho que ele adaptou muito bem. Por quê? Nós vamos lembrar de Escurinho, nós vamos lembrar de Alcindo, nós vamos lembrar de grandes centroavantes gaúchos que eram muito bons por cima. Eram grandes cabeceadores, não é isso? Jardel, e o Fernando encaixou nisso. Tanto que no primeiro jogo, meu cara, jogou o Mana no segundo pau, ele saiu atropelando todo mundo, o gol 1000, né? Não é isso? Isso ali pra ele já deu. E o Fernando, ele era sensível. Então, o início dele gaúcho foi muito positivo. Ele entrou, fez o gol 1000, e aí parece que foi uma enxurrada de coisas boas e coisas certas, né? E isso fez com que ele fosse campeão mundial lá e sendo o grande capitão. Tá aí, então, ouvimos Hélio dos Anjos contando um pouco mais da trajetória de Fernandão no futebol no início com a camisa do Goiás. Futebol de Goiás volta já. Não perca, na sequência, mais do legado de Fernando Lúcio da Costa aqui no Futebol Goiano, no programa Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 70. No dia 7 de junho de 1978, o Goiás entrou em campo pela segunda fase do Campeonato Brasileiro e bateu Joinville por 2-0 no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville. Peter e Rinaldo marcaram os gols esmeraldinos. Comandado por Milton Buzeto, o time esmeraldino esteve em campo com Amauri,
Donizete, Macalé, Nonoca e Alexandre Bueno, Matinha, Pastoril e Peter, depois Milton, Rinaldo e Marco Antônio, depois Antônio Carlos. Década de 80. No dia 7 de junho de 1982, nascia em Inhuma, no Piauí, Wesley Moraes Souza. No futebol, Wesley é um meia que brilhou com a camisa do Atlético Goianiense entre 2005 e 2010, onde ganhou 2 estaduais e uma Série C. Dono de muito vigor e boa técnica, Wesley passou em outros clubes do futebol goiano, como o Rio Verde e o Vila Nova, onde subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, por último, defendeu o Goianésia. Década de 2000. No dia 7 de junho de 2008, o Vila Nova venceu o América de Natal por 3-2 no estádio Serra Dourada pela Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque para o atacante Túlio Maravilha, que marcou os 3 gols da vitória colorada. O Tigre foi formado por Max, Osmar, André Leone, Luiz Carlos, Marcel, depois Adriano, Heleno, Guilherme, Reinaldo, depois Alisson, Caico, Vando, depois Bruno Batata e Túlio Maravilha. Essa formação foi colocada em campo pelo técnico Givanildo Oliveira. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias hoje presta homenagens a Fernando Lúcio da Costa. E se a história de Fernandão foi abreviada por um trágico acidente de helicóptero no ano passado, uma promissora carreira pode estar por surgir. Enzo, filho do ídolo do Goiás e do Internacional, tem sido destaque em campeonatos de categorias de base. E no ano passado, pouco tempo depois de perder o pai, Enzo concedeu a primeira entrevista de sua vida. Na Rádio 730, ele falou com o repórter Juliano Moreira após ter conquistado um título de um torneio de escolinhas. Ô Enzo, tá tudo bem? Tá. Você tá com quantos anos hoje, Enzo? 11. Você tá estudando bastante? Aham. Você tá em que série na escola? 6º ano. 6º ano. Qual é a matéria que você tem dificuldade? História. História. Por que você tem dificuldade em história, Enzo? Porque eu não gosto de história. Você ia falar que odeia história, tá mentindo, Enzo? Não. Você não gosta de história. Vem cá, como é que tá seu boletim na escola? Tá bem. Você tá bem? Você vai passar de ano? Aham. E quando você crescer, você vai ser o quê? Jogador de futebol. Você vai jogar em qual posição? No ataque. Você vai jogar no ataque. Se for pra definir um atacante que você se parece hoje no futebol brasileiro, no futebol do mundo, você se parece com quem? Eu acho que parece com o Fred. Você acha que parece com o Fred? Por que você se parece com o Fred? É porque o professor fala que eu sou alta e eu tenho que fazer a parede. Você tem que fazer aquela parede ali. E me diga uma coisa aqui. Como é que é o seu comportamento dentro de campo? Você é parado? Porque o Fred faz muito gol no chão. Você não. Você faz que tipo de gol? Como é que você gosta de receber a bola? Na entrada da área. Pra ficar mais à vontade? É. Você é amigo de zagueiro, hein, Enzo? Não. Em hipótese alguma. Por que você não gosta de ser amigo de zagueiro? Porque é ele que tira a bola de mim. E de goleiro, você gosta de ser amigo, Enzo? Só se ele for ruim. Só se ele for ruim. Por que só se ele for ruim? Porque se ele for bom, ele vai pegar meu chute. O Enzo é um barato, tem 11 anos de idade. Isso fala numa facilidade que eu vou te contar uma coisa. Enzo, me diga uma coisa aqui importante. Importante para amigo ouvinte ligado na 730. Se você estivesse do lado de cá agora, se estivesse comentando o jogo, por exemplo, você tá com o fone no ouvido aí e com o microfone na mão, certo? Aham. Que nota que você daria pra você dentro de campo pelo seu comportamento ainda há pouco? 9. Por que 9? Porque eu acho que eu joguei bem. Você só acha isso que você jogou bem? É.
E me fale uma coisa, jogando bem, sendo titular, é o que importa para um garoto da sua idade na categoria do seu time? Pra mim é, e fazer gol. E fazer gol que é mais importante. Você já tem noção, Enzo, de quantos gols você já fez na carreira? Não. Não tem? Por que você não procura fazer essa contagem pra você passar o Pelé amanhã ou depois? Não. Não é importante isso, não? Não. Agora não. Agora não? Vem cá, me responda aqui uma coisa também importante, Enzo, nesse bate-papo com você aqui. Você tem 11 anos de idade, pra que time que você torce? Time de coração? Pro Inter. Pro Internacional de Porto Alegre. Tá, uma outra coisa aqui, quem é o melhor jogador do mundo, na sua opinião? O Messi. O Messi. E o Cristiano Ronaldo, onde é que fica, Enzo? Segundo. Segundo? Uhum. Olha, por que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo pra você? Porque o Messi não faz tanta gracinha. Você gosta de jogador mais sério, que pega a bola e vai pro gol, é isso? É. Se eu for definir nesse momento assim, ó, qual é a característica do Enzo? Como é que eu posso definir o Enzo dentro de campo? Ele é um atacante, você já falou. Olha, eu me espelho no Fred. O professor fala que eu pareço com o Fred. Mas tá, o Enzo se define como? Dentro de campo, assim, ele se parece como? Eu pareço... O povo fala que eu pareço com meu pai. E você acha que parece com ele? Aham. Muito? Aham. Tá certo, então. Ô Enzo, me diga uma coisa aqui importante. Você vai trilhar a tua carreira como jogador de futebol e eu vou torcer muito pelo teu sucesso. Mas se fosse pra você escolher um time agora pra você jogar, que time que você jogaria? No Real. No Real Madrid? Não, no Barcelona. Mas, peraí, você fala que o Messi joga mais que o Cristiano Ronaldo, deixa eu entender, certo? Aham. Aí você quer jogar no Real Madrid ou no Barcelona do lado do Messi? Qualquer um. Qualquer um dos dois, tá bom? Tá. Você vai estar bem servido? Uhum. Tá, e me fale uma coisa aqui, Enzo. Você hoje tem conciliado a escola com o futebol com a escola? Como é que tem sido tudo pra você? Você tem tempo pra estudar? Tem pouco tempo pra estudar? Além do futebol, faz uma outra atividade? Eu jogo tênis. Ah, é? Uhum. E me fale como é que é o seu comportamento no tênis. Normal. Você é um bom jogador de bola ou um bom jogador de tênis? De bola. Por que você fala assim numa precisão de bola? Porque eu sou melhor em bola do que de tênis. Ah, é? E como tenista você não vai bem, não? Vou, mas eu sou melhor em bola. Quem foi que te ensinou a jogar tênis? Meu pai. Tá certo. Enzo, vem cá. Como é que é a sua vida ao longo da semana? Você tem estudado bastante? Mas eu entrei de férias sexta-feira. Você entrou de férias sexta-feira. O que você vai fazer nessas férias? Eu vou viajar pra Porto Alegre. Você vai viajar pra Porto Alegre. Que bacana, capital gaúcha. E me fala uma coisa, você vai acompanhar de quem? Eu vou da minha mãe, da minha irmã e eu acho que da minha avó. Tá certo. E tua mãe tem te acompanhado nos jogos também? Tem. Enzo, e eu vou deixar você bem à vontade aqui para deixar uma mensagem importante para essa molecada, pro seu time. Que mensagem você é o capitão agora do seu time. Que mensagem você vai fazer uma preleção, tá? Eu tô aqui, eu faço parte do seu grupo e eu vou deixar você fazer uma preleção. Você vai falar em alto e bom som. O que você falaria para cada jogador nesse momento antes de uma decisão, hein, Enzo? Pra não ficar muito nervoso. Cê viu? Pensar no jogo. Você tem espírito de capitão também, Enzo? Tem. Quanto é que foi seu jogo, hein, Enzo? Foi 0-0 e a gente ganhou os pênaltis. Você cobra pênalti também, Enzo? Cobre, mas hoje eu não cobrei. E qual é teu estilo? Você cobra pênalti estilo Neymar ou você não gosta de brincadeira na hora de pênalti? Não. Você treina pênalti? Treino. Qual é teu aproveitamento no pênalti? 75%. Enzo, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na 730. Olha, meu coração ficou alegre de falar com você e saiba que vou torcer para você trilhar um caminho gigantesco e que você apareça para jogar numa grande equipe do futebol do mundo, no Real Madrid ou no Barcelona,
já que também é seu sonho de consumo. Tá bom, Enzo? Tá. Ô, Enzo, se fosse pra você pedir uma música agora, que música que você pediria, hein? Não sei. Que tipo de música que você gosta? Qualquer um. Tá, mas por exemplo, todo jogador que desce do ônibus e vem ouvindo uma música, que tipo de música que te relaxa, que te deixa bem? Sertanejo. Um sertanejo, é? Uhum. Tá bom, então. Então, Enzo, um beijo pra você, bom domingo, parabéns pela conquista e foi bom te ouvir aqui no Futebol Fantástico pela 730, tá bom? Tá, obrigado. Quando concedeu esta entrevista ao repórter Juliano Moreira, aqui da Rádio 730, Enzo, filho de Fernandão, ainda jogava nas escolinhas do Goiás. Atualmente, ele se transferiu para a base do Internacional. E daqui a pouco, vamos ouvir uma das últimas entrevistas de Fernandão na Rádio 730, concedida a você, Vinícius Tondolo. Isso mesmo, entrevista concedida em julho de 2011, quando ainda era gestor de futebol. Memórias de quem viveu a história. Meu nome é Leandro Madureira, sou secretário parlamentar com o vereador Antônio Shoa e trabalho também aqui na categoria de base do Goiânia, que a gente ajuda também o Sub-20. Sou treinador preparador físico Sub-14 e Sub-16. Conheci o Fernandão em 91. Eu tenho o prazer de... Assim, eu emociono até hoje em ver aquele lance que o Fernandão tira a camisa e mostra a minha foto na câmera da TV Anguera. E é uma emoção muito grande. No ano de 99, eu tive um AVC. Um aneurisma, paralisia do lado direito do corpo, fazendo hidroginástica na piscina. E aí os médicos falavam para mim que com 4 a 5 meses eu voltava a andar e ia falar com dificuldade. E para a honra e a glória do Senhor, eu voltei a andar com um mês, ia falar também com um mês. E nesse dia, um dia antes, já tinha dado um mês, eu fui no CT do Goiás, né? E o pessoal quando eu cheguei, mal falando, mal andando, né? Arrastando, mas para mim já estava feliz, eu já estava feliz demais, porque eu estava conseguindo andar e falar, né? E expressar, né? E aí quando o pessoal me viu, na época do 99, todo mundo saiu para chorar. Foi uma emoção muito grande, em minha, né? Só que eu não estava entendendo, né? Não estava entendendo o que eles queriam dizer. Aí o Fernandão conversou com a Vanise, que para mim é uma mulher que dispensa comentário, uma fisioterapeuta que me ajudou bastante. Conversou com a Vanise e falou para mim lá, né? No jogo do Goiás e Vila, primeiro jogo do Goiás e Vila, na Série B. Em agosto, parece. Aí eu fui. E quando eles entraram no campo, entraram com uma faixa bem grande. Leandro Madureira, sua vitória, nossa força. Estamos torcendo por você. E eu não conseguia ler, né? E a Vanise leu pra mim, né? E eu fiquei emocionado demais, né? Pra mim já tava bom demais. E eu lembro que o Messias, na época que jogava no Goiás com a 10, fez um cruzamento pro Fernandão. Fernandão com aquela estatura toda, aquele cabeceio, aquele olhão aberto. Meteu a cabeça na bola, a bola passou praticamente embaixo do goleiro e foi no gol. E a câmera TV Anguera estava bem do lado do gol. E ele tirou a foto, né? Tirou a camisa e tirou a minha foto lá e falou assim para a câmera: você vai se recuperar em nome de Jesus. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias está relembrando as histórias de Fernandão, ídolo do Goiás, ídolo do Internacional. E uma das últimas entrevistas concedidas aqui na Rádio 730 foi a você, Vinícius Tondolo.
Verdade, Rafael. Eu estava em Porto Alegre para cobertura de mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético enfrentava o Internacional no Beira-Rio. Ainda as pessoas vão lembrar, o Beira-Rio parcialmente funcionando porque estava sendo demolido algumas áreas para a construção da Arena Beira-Rio para a Copa do Mundo, um impasse muito grande na época com relação à construtora, aos contratos, e o Fernandão era o gestor de futebol. Após um treinamento do Internacional, eu tive contato com ele e aí solicitei essa entrevista do lado de fora, ali do anel externo do estádio Beira-Rio, onde pudemos gravar uma dessas últimas entrevistas aqui na Rádio 730. Rafael, vamos relembrar Fernandão. Que isso, prazer estar falando com vocês também, aos ouvintes da rádio. É um pouco diferente, né? O gaúcho tem uma maneira diferente de ser também, e eu acho que, falando num todo, né, tirando aquele torcedor apaixonado pelo Goiás, que não são a maioria, né, vamos dizer assim, aqueles que realmente participam aqui, o torcedor é muito mais apaixonado, o torcedor comparece em todos os treinamentos, lota, você viu aqui hoje como é que estava, nesse frio intenso aqui. E também tem toda uma história minha aqui também com o clube, da questão da Libertadores, do Mundial, de ter sido capitão, de ter vivenciado aqui uma fase de 4 anos muito intensa, mas o meu respeito é imenso pelos dois torcedores, né? Isso é normal no seu dia a dia, até mesmo agora como gerente, participando da parte administrativa do futebol, esse carinho, esse apoio, essa tietagem do torcedor? Que é intenso, que o torcedor gosta muito de autógrafo, gosta muito de tirar foto, e sempre nas viagens, sempre no dia a dia aqui do treinamento, o torcedor gosta disso, né? Mas eu encaro com naturalidade também. Eu acho que agora é uma nova fase como gerente, mas é lógico que eles me têm com a imagem de capitão ainda, com a imagem do ídolo, então eles acabam que estão sempre pedindo para tirar foto, autógrafo em qualquer lugar que eu vá. Mas isso é legal, eu atendo super bem, tento ser o mais correto e o mais atencioso possível com eles, né? Como foi essa transição para a decisão de largar os campos e assumir a condição de dirigente? Foi tranquila, eu já trabalhava essa possibilidade de parar há muito tempo, já vinha conversando há 2 anos com a minha família. Eu passei 1 ano no Catar muito complicado, todo mundo sabe disso. Quando eu voltei, eu acabei do fundo do coração tendo uma decepção muito grande naquele meu retorno para o Goiás, porque eu fui muito, até certo ponto, ingênuo na minha escolha, na minha visão daquele momento ali. E depois, analisando bem, não foi o momento certo de ter voltado para lá, né? Mas não me arrependo, acho que como experiência também foi muito bom, foi muito importante também passar aquilo que eu passei, para que eu voltasse a dar valor em algumas coisas que daqui a pouco eu antes de tomar a decisão não tinha lembrado, não tinha vivenciado mais aquele tipo de situação. E como eu te disse, já vinha conversando. Quando eu saí do São Paulo com essas minhas dores no pubis, eu fiquei meio receoso de ir para algum clube e com 15, 20 dias, 1 mês, começar a sentir de novo meu pubis. Então, e começar a ir para DM demais, ficar muito no departamento médico e começar a gerar desconfiança de diretor, de torcida. Eu acabei conversando com a minha esposa e tomei a decisão de ficar parado um tempo. Fui para Araguaia, pesquei bastante, tomei minha decisão de parar lá no Rio Araguaia, lá em Aruanã, que é uma cidade que eu adoro, que todo mundo me recebe super bem. Sempre que eu tô lá, o torcedor de lá é muito carinhoso, é muito receptivo e as pessoas de lá realmente são calorosas. E foi lá, no Rio, pescando, que eu acabei tomando essa decisão. Na semana em que o Yarley foi apresentado do Goiás como contratação, você esteve lá na Serrinha, até no dia da apresentação do Yarley, e ele até citou da sua participação na contratação dele pela equipe do Goiás. Você estava pensando, de repente, assumir esse cargo que você assume hoje no Internacional, no Goiás? Não, até porque é um pouco o Kleber assumiu esse papel lá no Goiás. Eu me aproximei muito mais porque
eu sou apaixonado pelo Goiás desde criança e vivi ali dentro e fico triste em ver o Goiás na situação que estava, com aquelas derrotas ali de começo da Série B. Primeiro, muito triste na questão de ter ido para a Série B, e depois nesse começo de Série B que foi esse ano. E eu achava que o Yarley ia ajudar muito, como está provando que está ajudando bastante, sabe? Porque um jogador como ele faz uma diferença enorme numa Série B. E eu acabei ligando para ele e pedi por mim, não só pela torcida, não só pelo clube, mas por mim também, que sou muito amigo dele, meu irmão. O Yarley é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. E mostrei para ele a possibilidade que ele tinha de voltar para casa dele, né? Porque Goiânia o recebeu muito bem, o torcedor o recebeu muito bem. E ele tem casa lá em Goiânia, adorou viver naquela cidade. E como o Kleber não o conhecia muito bem, como existia um pouco de distância em relação ao seu Ailey e o Edminho, eu acabei ajudando em ligar, em falar. Mas é porque eu achava que o Yarley ia ser muito importante nesse processo do Goiás de renovação, de crescimento de novo, de voltar à Série A nesse ano. Até porque as 2 vezes que o Goiás esteve na Série B, ele voltou logo no ano seguinte. Eu acho que esse ano não pode ser diferente. O Goiás não é aqui para ficar na Série B. O Goiás tem estrutura, o Goiás tem história para ser um clube de Série A. Então, foi muito mais por isso, não pensando em nada, foi mais pela questão de querer ajudar naquele momento ali, no que eu pudesse ajudar. Infelizmente eu não podia assinar um contrato com o Goiás para jogar, assinaria de graça para jogar lá, mas por tudo que aconteceu em 2009, por tudo que poderia acontecer de novo daqui a pouco negativamente, eu preferi não assinar um contrato, não me colocar à disposição, porque eu tenho essa questão minha no Pubis e eu sei que eu não ia estar 100% para ajudar o clube. Dentro disso, no que eu pude ajudar foi tentar convencer o Yarley aí. Foi o que aconteceu e eu não tenho dúvida que ele vai dar não só essa alegria que ele está dando agora, mas muito mais até o final do ano e o ano que vem também. Numa entrevista do Kleber, ele até citou que o cargo estava à sua disposição, bastava saber só o que você queria ser, se era treinador, se era presidente, né? Você pensa em assumir, de repente, um cargo de presidente do Goiás ou de técnico do Goiás? Não, de treinador eu acho mais difícil. Eu agradeço o Kleber, agradeço o Ailey, o Edminho, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Ailey e pelo Edminho. Mas o futuro eu não sei o que pode acontecer no futuro, né? Eu acho que eu vou me preparar no dia a dia, vou estudar bastante, vou tentar a cada dia crescer, pegar informação com pessoas que vão estar do meu lado aqui no Internacional também, para que eu possa crescer nessa minha profissão agora que eu estou escolhendo. Quem sabe no futuro possa vir assumir alguma coisa no Goiás também, clube que eu nasci, que eu me criei, que eu me tornei gente, né, e que eu devo bastante, que eu sou eternamente grato a todos, né, não só ao clube, mas também ao torcedor que teve paciência comigo logo quando eu surgi, que teve menos paciência quando eu voltei agora, mas que também eu acho que faz parte do processo. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro. Eu nunca falo que dessa água eu não bebo, porque a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai passar dessa para outra melhor, né? Então, tudo pode acontecer. Eu amo aquela cidade, adoro viver em Goiânia e amo Goiás, todo mundo sabe disso. Tive proposta, me ligaram para ir para o Atlético, mas agradeço também ao Atlético pelo convite. Esse ano que te procurou? Me procuraram, agradeço de coração. Acho que o Atlético tem crescido bastante nos últimos anos, tem mostrado uma competência muito grande da diretoria em contratar grandes jogadores, de fazer um grande plantel, mas foi uma questão não só pela questão do meu Pubis, né, como eu tive outros convites e recusei por conta do meu Pubis. A do Atlético, lógico, foi muito mais a questão passional mesmo, de não me vejo de maneira nenhuma no estádio de Goiás vestindo outra camisa e assumindo qualquer tipo de função em outro clube que não seja Goiás. Antes você citou de ingenuidade quando voltou em 2009. Qual foi essa ingenuidade e que tipo de lição você tirou? Porque eu deixei de vender meu passe na minha volta muito caro, porque eu deixei de ganhar 3 vezes e meia mais do que eu ia ganhar no Goiás, do que eu fui ganhando no Goiás, para tomar uma decisão passional, sabe? Então acho que isso aí foi um pouco de ingenuidade minha, de ver as coisas naquele momento ali pelo lado da paixão e não pelo lado da razão, e que depois todo mundo não entendeu. Infelizmente é um pouco o que acontece também, né? As pessoas olham só
que está ganhando rios e rios de dinheiro, e na verdade eu não vendi meu passe para o Goiás, fui de graça, não recebi luva para ter ido para o Goiás, que eu tinha proposta de receber do próprio São Paulo, sabe, antes de ir para lá. Meu salário, como eu disse, foi bem mais baixo do que eu poderia ter assinado em outro lugar, e acima disso tudo eu ainda fiz uma negociação que nós tínhamos uma pendência desde 2001 na minha saída, uma coisa que eu tinha direito na época, de um problema na justiça que nós tínhamos. Mas eu sempre fui um cara conciliador, sempre fui um cara que nunca guardei mágoa de ninguém, e eu devia isso para o Sr. Ailê. Eu acho que eu não poderia continuar da maneira que estava com uma pessoa que foi tão boa para mim no começo da minha carreira, uma pessoa que sempre me deu muita força, que sempre me ajudou, e é um cara que eu respeito bastante, que eu admiro muito pela trajetória de vida que ele tem. Então foi muito mais para esse lado passional naquela decisão, que depois muita gente entendeu diferente, muita gente colocou várias e várias coisas que poderiam ter acontecido ali, mas é normal, passei um ano no Catar, era normal que eu voltasse um pouco abaixo fisicamente. Eu só tive 20 dias, depois de 3 meses parado, só tive 20 dias de pré-temporada, então teve várias circunstâncias que fizeram com que meu desempenho não fosse muito bom em 2009, mas serve de lição também. Eu acho que na vida a gente tem que sempre estar aprendendo, e foi legal também para que eu pudesse conhecer alguns amigos também lá em Goiânia. Nós estamos vivendo uma semana diferente no futebol goiano, que no sábado, no estádio Serra Dourada, às 4h20, tem Goiás e Vila Nova, o primeiro clássico dessa Série B. Você que já viveu vários clássicos, inclusive aqueles em 99, o ano de 99 foi muito marcante, acho que nos clássicos. Primeiro por aqueles 5-3 no Campeonato Goiano, e o Goiás foi tetracampeão, e depois pelos 3 clássicos, em que um deles você marcou o gol e o Goiás acabou subindo e o Vila ficando. Dá para entender assim, né? Dá. O clássico contra o Vila sempre foi muito especial, né? É um grande clássico do estado de Goiás, é um charme muito grande, mas que também nos últimos tempos, ontem eu vi uma entrevista do Iarley, ele foi muito feliz quando ele disse para que o torcedor compareça, lote o estádio, porque é bonito ver o vermelho e o verde dentro do Serra Dourada, com aquele entusiasmo todo, com 2 equipes que estão aí crescendo na Série B. O Vila vem de uma vitória, o Goiás também de 4 aí seguida. Não tenho dúvida que vai estar lotado o estádio. Se não tiver lotado, eu não sei o que o torcedor goiano está esperando para que lote o Serra Dourada então, porque o momento que está vivendo tanto Vila Nova quanto o Goiás é para se lotar o estádio. Mas o torcedor também perdeu muito a questão da paixão e virou muito mais pelo ódio, porque tá indo para matar o adversário, tá indo para brigar, tá indo para querer, sabe, fazer algo que não é dentro do futebol, não é dentro do esporte. Então o Iarley foi muito feliz ontem no final do jogo, pedindo para que a torcida comparecesse em paz, e a torcida tem que comparecer dessa maneira mesmo, tem que ir lá vestir a camisa do clube, parar um pouco de ir com camisa normal, tem que ir com a camisa do Goiás, e o torcedor do Vila tem que ir com a camisa do Vila, e tem que ter tranquilidade e segurança para chegar no estádio, para que o futebol goiano cresça. O torcedor tem que colocar na cabeça isso. O Goiás só é grande da maneira que é porque tem o Vila Nova, sempre teve o Vila Nova como grande adversário, o Vila da mesma maneira, sabe? Então, agora com o ressurgimento do Atlético nesses últimos 3, 4, 5 anos aí, o futebol goiano tem tudo para se tornar uma grande potência do futebol brasileiro, mesmo estando fora de um centro midiático, assim, mesmo estando fora da grande visibilidade que é São Paulo e Rio de Janeiro, sem dúvida. Mas você com 3 grandes clubes, você com uma força do futebol, como nós temos, você cresce, e você traz investimentos, e você traz possibilidade de se ganhar mais, de conquistar mais coisas, de trazer jogadores com mais nome para aquele centro, sabe? Então, isso tem que passar também pelo torcedor. O torcedor ele tem que viver um pouco mais o dia a dia do futebol, visando o crescimento, não só visando querendo matar o torcedor do Vila Nova, ou do Vila querendo matar o torcedor do Goiás. Essa visão está faltando um pouco ainda para nós goianos, sabe? E nós temos que crescer. Infelizmente, eu falo, não é porque não estou lá hoje, eu já tinha falado já antes, e não sou dono da razão também, outros têm total direito de discordar do que eu falo, mas eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade de ouro, de termos 3 grandes equipes agora com o ressurgimento do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual a história mais marcante desses clássicos que você, na temporada de 2009? Acho que foram os 2 últimos clássicos ali da quadrangular
quadrangular final, porque não tinha final naquele ano, né? E os 2 jogos contra o Vila variam. Nós conseguimos fazer 6 pontos e fazer com que o Vila não somasse os 6 pontos. Então, aquilo dali foi a grande conquista nossa daquele ano, pra gente ter subido. E é lógico que eu via naquela época muito mais como torcedor do que, né, longe. Fiquei feliz por termos conquistado o título. Fiquei feliz também por o Vila não ter conseguido subir. Mas lógico, eu vivi muito o Goiás, né? Fui muito torcedor, jogador torcedor durante muito tempo. E agora, mais distante, eu continuo com a mesma paixão, com a mesma fome que eu tenho pelo Goiás, mas pensando em futebol goiano, pensando em crescimento do futebol goiano, até pelo crescimento do Goiás também, é lógico que você tem que ter força como Vila Nova e como Atlético. Para encerrar contigo, sobre como que você responde de que o Goiás teria entregue o jogo para o Santa Cruz, naquele combinado jogo com o Santa Cruz por 0-0 para tirar o Vila Nova? O que que você diz dessa situação, desse momento? Não teve nada disso. Nós tínhamos uma situação, se nós empatássemos o jogo, nós seríamos campeões naquela ocasião. E quem tinha que se arriscar ali era o Santa Cruz, não era o Goiás. Nós jogamos para sermos campeões, como fomos, sabe? Se beneficiou A ou B, aí é problema de quem não teve competência antes de fazer o que tinha que ser feito. É a mesma coisa, a mesma história de que o Internacional contra o Goiás em 2007, sabe? Quem não tem competência sempre reclama dos outros, sabe? Sempre é dessa maneira. Nós, naquele ano de 99, nós não reclamamos de ninguém. Nós não estamos grilados com ninguém. Sabe por quê? Porque nós somos competentes sempre de campo. Nós ganhamos 2 clássicos contra o Vila Nova. E o Vila foi incompetente naquele ano lá de não ter não ter conseguido fazer nenhum ponto contra o grande arquirrival do momento, sabe? Então é sempre reclamação de quem não tem competência e não tem coragem de assumir o erro, sabe? Eu acho que você tem que assumir o erro, tem que assumir a falta de competência e falar que não conseguiu, do que passar para os outros. Passar a responsabilidade para os outros da tua falta de capacidade, da tua incompetência, é muito mais fácil do que assumir. Então, é dessa maneira que eu respondo. Nós fomos competentes para sermos campeões, nós não subimos só para a Série A. Nós somos campeões do Campeonato Brasileiro de Série B de 99. Muito fácil você jogar a culpa nos outros quando você não tem competência de fazer. Tá, então, uma das últimas entrevistas de Fernandão falando sobre vários temas, várias situações. Inclusive, nessa entrevista ele revelou que foi procurado pelo Atlético Goianiense. Capitão Planeta, Capitão América, Fernandão, ídolo de Goiás e Internacional, Rafael. E hoje homenageado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, já que há um ano Fernandão falecia de forma trágica em um acidente de helicóptero na cidade de Aruanã. E o Futebol de Goiás cumpre o seu papel, que é de preservar a história do futebol goiano, a história dos nossos ídolos. E por falar nisso, vamos a um gol de Fernandão no quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Na primeira fase da Copa do Brasil de 2010, o Goiás foi ao interior de Minas Gerais para enfrentar o Ituiutaba. E esta foi mais uma partida em que Fernandão foi decisivo. O time goiano empatava por 2-2 quando o camisa 9 colocou o Alviverde em vantagem e decretou a vitória esmeraldina por 3-2. A narração do gol é de Ronair Mendes. Ituiutaba e Goiás, 2-2, chegou Felipe, entrou na área, bate, sobrou, a bola é com Douglas, Fernandão vai marcar, atirou, chacoalhou!
verde é do Goiás, Fernandão, camisa número 9, Fernandão, aos 11 do segundo tempo, passa à frente de novo, Fernandão escorando no segundo pau, depois da batida pro gol, Fernandão estava lá pra chacoalhar a sua cabeleira, pra botar o Goiás de novo na frente. Sofria como um louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 61 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Com muita satisfação anunciamos a parceria com a Brasil Componentes Automotivos. Nossa mais nova parceira e se junta à Rede da Construção e também a Colatex, mais uma grande empresa a apoiar este grandioso projeto. Muito obrigado ao Cláudio Rezende pela confiança, agradecendo a audiência de João Gonçalves e toda a atenção de Allan Kardec, Léo Madureira e a todos lá na Vila Olímpica. Mais curiosidades, acesse futeboldegoias.com.br. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Correu e chutou.